chamo Bernardo Sixu, da BIAP. Bom dia a todos, bom dia Fred, senhoras e senhores. Bom, primeiro ponto que já foi abordado pelo representante da DUC, né? É importante ressaltar que a primeira etapa dos aprimoramentos, ele trouxe resultados, né? Houve uma redução da inadimplência a partir de uma alocação de responsabilidade ao comprador na escolha da sua contraparte. Aí estão os gráficos que corroboram isso, né? E a gente acredita que a metodologia, o momento atual, né, esse momento de PLD máximo, ele vai servir como importante teste para a metodologia vigente. Mas já trouxe resultados e os níveis hoje são bem inferiores do que nós observávamos antes da resolução 531 e da 545. Nós enviamos uma contribuição na primeira etapa da AP 67 e ela persiste mesmo com as postergações que foram feitas, né? Há uma dúvida ainda nos autoprodutores com relação à pertinência da implementação dos limites operacionais, principalmente uma grande incerteza dos custos e dos benefícios, um receio de que a metodologia implementada ela seja pouco eficiente de elevado custo, o que vai afetar e reduzir a competitividade da indústria nacional. As principais dúvidas, né? A primeira é qual é verdadeiramente a efetividade da proposta e da adoção dos limites operacionais. O quanto que se agrega de segurança ao mercado, né? Hoje a inadimplência, ela expurgando aquela inadimplência do período pré-primeira fase, ela é muito pequena, ela é de 1%. O limite operacional, de fato, vai contribuir para reduzir essa inadimplência? É uma dúvida que persiste. E dúvida com relação aos custos, que inclusive aqui a manifestação dos representantes das instituições financeiras corroboram isso. Os bancos estão em diferentes estágios de negociação, ainda é preciso estruturar produtos, há uma indefinição de preços, de custos, a negociação vai ser bilateral, então essa negociação vai depender do caso a caso, são dúvidas, o custo não está claro ainda para os autoprodutores. A obrigatoriedade de contratação do limite operacional mínimo, ela vai acarretar em uma corrida aos bancos de mais de 2.500 agentes. As instituições estão preparadas para isso. A obrigatoriedade de contratação desse crédito com todos os agentes são questionamentos, né? Nós entendemos, então, que da forma como está proposta, os limites operacionais não agregam a segurança almejada e imputam indevidos custos. A gente vai abordar um pouquinho mais na frente esses custos, né? Prejudicando a economia nacional. Há uma necessidade, ao nosso ver, de uma melhor avaliação dos custos e benefícios da proposta por parte de todo o mercado, da ANEEL, da CCE, dos próprios bancos, dos agentes, né? Além disso, é preciso analisar as razões e outras possíveis soluções para a inadimplência que continua ocorrendo. De novo, notícia vinculada pela CCE essa semana. Em 2013 foram contabilizados 15 bilhões, desse total a inadimplência acumulada de 0,6%, somando 92. Qual é o nível de onde a gente precisa atacar, qual é a melhor alternativa? A fórmula de cálculo para o autoprodutor, e é em grande parte por isso que a proposta, ao nosso ver, não agrega tanta segurança em função do custo, é porque a fórmula de cálculo proposta, ao nosso ver, ela era injusta, discriminatória e ineficiente. O LON proposto para o autoprodutor, ele vai considerar o maior entre a geração, que é 5% da garantia física, e o consumo, 5% do MUST do lado consumidor. Ou seja, para o autoprodutor, ele desconsidera o investimento em autoprodução, penaliza então o consumidor que investiu e contribuiu para a expansão do setor, dando uma sinalização contrária ao investimento. E aí nós fizemos um questionamento aos nossos associados. Foi feito algum cálculo do LON proposto versus o aporte de garantias históricos do que vocês tiveram aí no passado? E o que nos foi dito é que é de 8 a 12 vezes maior o LON em comparação com o maior aporte histórico dos nossos associados. E aí um exemplo, fizemos uma simulação do agente ABIAP, né, com os números que estão aí, mais ou menos uma simulação com os nossos números, considerando o LON que vai ter que, ele vai ter que reguardar o agente por 3 meses. O maior aporte histórico do autoprodutor, ele teria ocorrido em fevereiro de 2013, no momento onde o SS explodiu. Ele foi seria de 32 milhões, e o LON proposto de 274 milhões, que é 756% maior do que o nosso maior aporte histórico. E aí eu estou comparando o maior aporte histórico com o LON, e o LON deve se perpetuar, e eu estou falando do momento de pico.
Ou seja, ao nosso ver, há um prejuízo na negociação com as instituições financeiras. E outra, até onde nos foi apresentado, a instituição financeira ela vai calcular, vai fazer uma análise do crédito do agente, vai reservar, por exemplo, 1 bilhão. Se o loan é de 500 milhões, você consumiu parte do crédito que essa instituição calculou para você. Então, você só teria os outros 500. Há uma perda da capacidade de financiamento das empresas, o que vai afetar invariavelmente investimento, emprego e renda. E aí uma comparação, se esse agente ABIAP fosse uma distribuidora pela fórmula proposta, se nós fôssemos com os mesmos números que fizemos o cálculo para o agente ABIAP autoprodutor, se fosse uma distribuidora o loan seria de 219 milhões, que é 20% inferior ao loan do autoprodutor. E se fosse uma comercializadora, seria de 500 mil, que é 546 vezes inferior. Então, ao nosso ver, há uma indevida alocação de risco no autoprodutor, que gera sobrecusto e ineficiência, vai ter essa ociosidade de capital lá reservada, o banco vai ter que precificar isso, repassar de alguma forma. Não necessariamente estamos dizendo que o custo para o autoprodutor será o mais alto, isso vai depender da negociação bilateral. Mas a conta, o ponto de partida da instituição financeira é mais ou menos esse que ele vai ter que sair, é o dado que será calculado aí pelo regulador e pela CCE. Então, vai prejudicar agentes que são investidores e adimplentes. A métrica, ao nosso ver, ela é discriminatória porque em alguns casos ela considera geração e consumo, em outros casos ela vai considerar garantia física e carga, e a métrica mais justa, ao nosso ver, que é a exposição ao mercado, ela é aplicada apenas ao comercializador, no entanto, ao nosso ver, deveria ser exposição futura. Aí, qual que seria a proposta, né? Depois de pontuar os problemas, qual que é a proposta? A proposta é que seja um mecanismo de garantia online, uma garantia em tempo real, inspirado no setor financeiro. Então, consiste numa avaliação prévia e online da capacidade do agente registrar um contrato. Caso esse agente vai gerar uma exposição, e não tem capacidade de registro, ele aporta essa garantia e tem seu contrato efetivado. Caso o PLD mude, você chama a margem, como funciona no setor financeiro, como funciona na Bolsa, e funciona muito bem. O arranjo vai propiciar ao mercado operações sobre informação plena com a alocação de risco adequada, uma vez que para cada registro, as garantias financeiras exigidas vão ser proporcionais ao risco que a gente imputa ao mercado. E outro ponto é a questão da aplicação do conceito de grupo econômico na parte financeira da CCE. Ao nosso ver, a contabilização e liquidação ela tem que evoluir, ela tem que aplicar o conceito do grupo econômico, né, contabilização entre empresas que pertencem ali ao mesmo grupo empresarial. É uma condição precedente, o mercado vem discutindo aprimoramentos, mas esse é um aprimoramento que há bastante tempo é pleiteado pelos agentes, e que ele vai trazer uma maior racionalidade no uso dos recursos, vai reduzir a ociosidade de capital, vai evitar que um dia o cara seja credor, no outro dia devedor, um mesmo agente, e aí vai ampliar a capacidade de investimento das empresas. E, por fim, a questão da disponibilidade de informações. A primeira etapa, ela trouxe uma alocação de responsabilidade ao comprador na escolha da sua contraparte. Essa maior responsabilidade ela deve vir acompanhada de maiores informações, que permitam uma melhor análise da contraparte. Então, deve ser discutido, deve ser elaborados relatórios, indicadores que demonstrem esse risco dos vendedores, não necessariamente públicos, óbvio, relatórios calculados pela CCE, feitos e que possam ser pleiteados pelos agentes nas suas negociações bilaterais. E também disponibilizar alguns dados de forma mais rápida, garantindo uma maior previsibilidade e transparência do mercado. Alguns dados, por exemplo, aqueles que compõem SS, GSF, garantias financeiras, poderiam ser disponibilizados de forma mais rápida. E como conclusão, nós entendemos que essa proposta da segunda etapa tem que ser melhor discutida, né? Nós acreditamos que com as contribuições que serão colhidas aqui hoje, a ANEEL vai ter capacidade de analisar qual que será a melhor opção, analisando as consequências, os efeitos colaterais de todas as medidas e para fazer uma proposta que traga maior segurança para o mercado. Obrigado. Obrigado.